Bom, eu tô com o diretor Marco Dutra do filme Enterre Seus Mortos, que tá sendo muito falado até porque tá rodando o mundo inteiro, né? Sim, foi um mês bem intenso, assim. A gente estreou em Sitges, na Espanha, que é um festival de cinema fantástico, que acho que é o maior do mundo. É um festival... Eu já tinha ido antes, com Boas Maneiras e com Trabalhar Cansa. Foi a estreia mundial lá e foi bem incrível. Depois a gente passou pelo Rio, passou por São Paulo, passou por Londres e agora estamos aqui na estreia asiática, em Tóquio. Sim, E é inclusive muito a bom gente tá no encontrar um Japão. brasileiro. A gente tá no Estamos Japão, né? no Deixando Japão. claro isso. E eu quero que você me fale, assim, eu não vou eu não vou pedir pra você me explicar o filme, mas eu quero falar, você realmente colocou referências da Bíblia. Isso é um fato. Por que que você escolheu representar a Bíblia desse jeito no filme de terror, Uhum, né? Que a gente sabe que filmes de terror são difíceis de serem distribuídos no Brasil, do público brasileiro consumir. uhum. Então, assim, como que você conseguiu juntar essas duas coisas? Um filme de terror nacional junto com a Bíblia? Uhum. Isso, na verdade, apesar de eu ter um grande interesse por religiões e pela Bíblia, pelo Corão, e pelo, assim, eu tenho um interesse nos sistemas de crença da Uhum, humanidade. É, eu não sou, quando as pessoas perguntam qual é a minha religião, eu digo todas, em geral, porque eu tenho muito interesse por isso, mas eu não sou uma pessoa especialmente religiosa ou praticante de uma religião específica, mas as pessoas da minha família são muito religiosas, de várias religiões distintas, inclusive. Então não é algo que eu tenha nenhum problema e é um assunto que me interessa. E que eu acho que o cinema é fértil uhum, para lidar com essas questões de crença, até porque o cinema também envolve uma espécie de crença, sabe? Uma espécie de fé na uhum, ficção que seja. É, e eu. Então esse é um assunto que me interessa, mas na verdade o Enterre Seus Mortos ele é baseado num livro da Ana Paula Maia. A própria frase Enterre Seus Mortos é uma frase que aparece na Bíblia tanto no Antigo quanto no Velho Testamento, em contextos distintos, uhum. assim. No Novo Testamento, ela aparece dita por Jesus, num contexto. E no Antigo, eu não me lembro agora exatamente quem é que diz a fala, mas ela aparece com um significado diferente. Eu acho que a Ana Paula, a gente nunca conversou muito aprofundadamente sobre as referências bíblicas dela, mas elas são muito evidentes no Sim. livro. É, tem muitos elementos que do Apocalipse que é esboçado no livro dela que são tirados de um contexto bíblico, inclusive do livro do Apocalipse, que é o último livro do Novo Testamento, né? Uhum. Então isso estava lá desde o início e eu me apropriei um pouco dessas questões do meu jeito. Acho que a gente possa falar um pouco sobre esse jeito. Então, assim, esses elementos bíblicos eles estão todos na Ana Paula Maia. Inclusive, uma coisa importante de dizer é que quando eu escrevi o filme, inclusive quando eu filmei, ainda só tinha o Enterre Seus Mortos, mas agora ela já completou a trilogia que é Enterre Hum, Seus Mortos, De Cada 500 Uma Alma e Búfalos Selvagens, que acabou de sair, que eu recomendo muito. Assim, não tinha ainda essas sequências quando eu adaptei o Enterre Seus uhum, Mortos, então eu adaptei o Enterre Seus Mortos. E o Apocalipse no livro, ele está presente como um estado de espírito quase. A gente sabe que as coisas estão em decadência, os personagens sabem e que tudo parece que vai acabar e você não sabe isso. exatamente de onde que vai vir. É. O livro saiu em 2019, só que eu comecei a escrever o roteiro em 2020, um pouquinho, eu fechei o acordo que eu ia escrever o roteiro no início de 2020, aí começou a pandemia. E a gente ficou em isolamento, e a gente perdeu pessoas e amigos e familiares, e foi muito difícil aquilo tudo. E foi estranho ficar em isolamento, numa situação super vulnerável. Não só eu, né? Era uma situação social muito Uhum. vulnerável para todo mundo. Escrevendo sobre uma história de apocalipse e de ruína das coisas, e de morte, de decadência. No entanto, pareceu que deu quase que criou um sentido novo para a história para mim, um sentido, vamos dizer que é como se tivesse colocado o livro num megafone quase, sabe? Então eu continuei escrevendo e me ajudou muito trabalhar naquele período, porque escrever, ter algo para fazer num momento tão doloroso Foi um passatempo gostoso, né? é De... até mais do que um passatempo, meio que salvou um pouco, enfim, meu espírito, assim, sabe? Uhum.
ter algo para pensar e para processar a dor e para processar os sentimentos naquele momento foi importante. Ao mesmo tempo muito difícil, porque é um filme muito negativo, no sentido de que é um filme sobre fim e sobre lidar com o fim do mundo e ao mesmo tempo com certos traumas internos. Isso para mim eram as linhas do filme. Tem duas linhas, uma linha que é o fim do mundo todo, Todo o apocalipse, completo, né? e a linha extremamente interna, tem o cósmico e o íntimo, eu falava assim. Então tem o cósmico e tem o íntimo que é, tá, vai acabar, e eu, e meus traumas, as culpas, que eu tenho que... Tem um personagem no livro, que é o Tomás, e no filme, que no filme é o Danilo Granger que faz, que é um padre que foi excomungado, e ele tem essa coisa que ele é viciado em arrancar a confissão das pessoas. Então todos os personagens no filme ficam com essa coisa, eu tenho que confessar, é uma coisa católica, claro, mas qual é a culpa que eu tenho que confessar antes desse arrebatamento final, sabe? Que é uma coisa que vem muito do livro do Apocalipse, né? O fim da Bíblia. Então, navegando por todos esses temas, eu fui fazendo adaptação. Para mim, adaptação, eu já fiz adaptação de livros antes, não é uma questão de dar copia e cola no livro, é uma questão de entender qual que é o... Até porque cinema e literatura são linguagens muito diferentes, não é a mesma lógica, sabe? Não tem nada mais diferente do que ver um filme projetado numa tela, com imagens, com sons, e ler textos num papel. São experiências sensoriais diferentes. Então, acho que precisa de uma mutação entre as linguagens, sabe? Por isso que eu acho que o copia e cola não funciona muito. A não ser se for um livro muito calcado no storytelling, como o Harry Potter da vida, entendeu? Acho que isso eu entendo mais, mas quando é um livro complexo, como a obra da Ana Paula Maia você precisa entender como é que você traduz isso em dramaturgia. Eu conversei com ela algumas vezes e eu fui escrevendo o roteiro. Ela leu, acho que duas versões do roteiro, viu um corte do filme. Ela foi muito parceira, assim, e ela me deu muito suporte em onde eu decidi me afastar do livro também. E ela sempre falou uma coisa que eu fiquei muito grato de ter esse suporte dela, que é o filme e o livro é o livro. E eles não são irmãos gêmeos, né? Eles talvez sejam primos distantes, assim, eles não precisam ter um laço, não são clones um do outro. O que eu fiz, eu acho, foi pegar esse universo de personagens dela, que são o Edgar Wilson, que o Selton Mello faz no filme, aparece em vários livros dela, inclusive anteriores ao Enterre Seus Mortos, é um personagem que ela sempre retoma. E eu fui ler todos os livros anteriores dela, claro, para entender o universo dela melhor. Eu fui pegar o Edgar Wilson, a Annette, que é a Marjorie este ano que faz no filme, o Tomás, que é o Danilo Grangeia, e entendendo como é que eles navegam esse apocalipse e o que poderia aparecer em termos de cena, assim, em termos de... Nesse processo, a Annette foi ganhando mais corpo, porque no livro ela é uma presença mais no rádio, assim, mais uma voz. Sim, no fundo ali, né? E eu quis trazer ela um pouco porque eu achei que o jogo entre ela e Edgar Wilson gerava dramaturgia interessante, assim, gerava uma riqueza. E eu fui... Essa coisa do o que é o apocalipse, como é que o mundo vai acabar, para onde que a gente está indo, eu fui expandindo um pouco, porque eu sentia que o livro me atiçava nos pontos que me dava vontade de dar um passinho além e abrir um pouquinho mais a janela, assim, olhar um pouquinho mais o que está por trás, assim, Do que tava ali, né? do que está escondido ali, sabe? Eu acho que a Ana Paula Maia é mais enigmática ainda nessa questão. E aí a Ana Paula Maia gosta muito do Edgar Allan Poe, é uma das referências dela. O Edgar Gigante. Wilson é Edgar Allan Poe e o conto do Paul William Wilson, que é sobre o duplo, né? Doppelganger, que é um conto fenomenal. E aí eu tomei uma liberdade dessa experiência dos escritores, não sei se dá para dizer isso, os escritores da Nova Inglaterra, os americanos, assim, que até o Stephen King hoje em dia é um representante dessa corrente, de incluir um pouco de Lovecraft nessa... Sim, Porque o Lovecraft, eu acho que ele apertou, assim, ele rasgou um pouquinho mais essa fenda tem muito mais
coisa acontecendo do que a gente consegue absorver. Eu sinto que, eu sei que esse é um pulo meio grande, mas durante a pandemia, durante o caos, vamos dizer, dos últimos anos, tinha algo, a coisa das fake news, a coisa dos, não toma vacina porque tem microchip, Vai virar jacaré. vai virar jacaré. É uma coisa, não toma esse remédio cloroquina porque esse faz não sei o quê. Tem uma coisa, assim, uma certa confusão entre, informativa mesmo, entre o que é verdade e o que é paranoia, que me parecia um pouco apocalíptica, assim. E eu senti que acrescentar esse elemento do tipo, tem coisas acontecendo que podem ou não ser verdade, ou você pode só estar paranoico, delirante, sonhando, tendo pesadelo, que me pareceu um jeito bom de abordar esse apocalipse. E aí nesse abrir um pouquinho mais a fresta entraram alguns elementos no filme que não são elementos do livro, que são elementos que me foram sugeridos pela minha leitura do livro, mas que são elementos que eu me permiti acrescentar, levando o filme um pouco mais para um terreno da ficção científica que tem no livro. Eu acho que eu só dei um passo para um quadradinho à frente, sabe? E assim, uma curiosidade aqui que eu tenho, e que eu acho que todo mundo que viu o filme também teve, né? Minha namorada teve essa curiosidade. O que é aquele polvo gigante alienígena? Eu não sei como falar, não sei o que é. Então eu quero que você explique, assim, brevemente pra gente o que é aquilo. É um alienígena? Não é um alienígena? É uma versão de um anjo caído na Terra? É o quê? Eu acho assim, tem algumas camadas, olha lá, eu dando explicações de bula que eu não quero dar, que eu falei, não vou dar, mas elas existem, assim, as coisas têm seus motivos. Quando eu decidi usar algumas das criaturas do mito de Cthulhu, do, do Lovecraft, eu dei alguns nomes a algumas criaturas que poderiam estar responsáveis por esse apocalipse humano. Dito assim, o apocalipse não é o fim de todas as coisas, seria o fim da humanidade, na verdade. Sim. Mas as outras coisas vão continuar existindo, só a gente que não. Então, eu acho que essa é a chave para entender o que é essa criatura que você se refere. Cuidado com spoiler nesse momento, porque tem que pôr um spoiler alert nessa fala aí. Verdade, eu vou colocar um alerta spoiler lá na pergunta até agora. Porque essas pessoas não podem saber antes de ver o filme. É bem no final, né, que aparece, então... Então mas é isso, assim, agora, de novo, vendo o filme, as pessoas têm uma espécie de culto ali, tem uma espécie de... Tem até uma fala no filme que é o mundo acabando e eles inventando religião nova, olha só. Mas, curiosamente, quando existe essa sensação de paranoia e desespero de fim do mundo, é justamente quando aparecem novos sistemas de crença. Né? Novas religiões, novas crenças, novas necessidades de crença. Isso acontece através da história da humanidade e eu sinto que no livro isso está presente talvez um pouco numa questão mais evangélica e tal, mas que eu sentia que para o filme não funcionaria tanto e por isso que eu levei para um pouco mais para esse terreno da ficção científica. E você pode interpretar como é que esse culto, o que é que eles bebem, o que é que tem no chá, o que é que tem na vacina, tem microchip, o que é que tem, da onde vem o chá, o que esse chá te permite ver, ele é um alucinógeno ou ele é algo revelador, né? O que é. De novo, eu acho que as pistas estão no filme. É mais fácil do que imagina desvendar o filme, né? Eu quero dizer que sim, assim, que não é tão difícil. Como a estrutura do filme... A estrutura do filme é linear, a história é linear. Só que como ele não segue uma estratégia de motivação clássica de roteiro, que é o personagem quer isso, não consegue, quer aquilo, consegue. Não é uma motivação, uma estratégia de motivação e satisfação. É uma outra lógica, menos geométrica um pouco. Então, acho que as pessoas têm que talvez fazer um outro tipo de esforço para conectar certas pontas. Mas, assim, eu fui muito cuidadoso pelo menos na minha autoanálise ali do filme, de que todas as peças estivessem lá. Agora eu quero te perguntar uma coisa, que é assim,
Eu não sei como você vai me responder isso. Ah. É ligado com religião, mas não relacionado muito bem ao filme. Mas esse filme tá aqui no Festival Internacional de Tóquio. E a gente sabe que o Japão é muito ligado ao shintoísmo, budismo. Como que você acha que esse filme vai pegar as pessoas nessa relação de mitologia, de religião mesmo, deles conseguirem realmente entender as pistas que você colocou, mas não entender as pistas para construir, mas sim para entender os animais caindo do céu e esse tipo de coisa? Então, eu ainda não sei. A gente já teve uma sessão aqui em Tóquio e agora está tendo a segunda, enquanto a gente Aham. está conversando, e daqui a pouco vai ter o debate. É, eu não sei dizer, assim, eu não tenho uma. É a primeira vez que eu estou no Japão, eu não tenho uma relação com o público japonês tão direta como eu estou tendo agora, então ainda estou entendendo. O que eu entendi da primeira sessão e da reação dos curadores do festival, o filme, quando eles viram o filme, 2 meses atrás, 3 meses atrás, já estava além do prazo de inscrição, já tinha passado, a gente terminou o filme muito recentemente, o filme ficou pronto assim, pouquíssimo antes da estreia, e ele entrou meio, assim, foi de raspão, assim, ele quase perdeu, já era além do prazo, mas eles falaram, não, gostamos muito, vem assim, queremos o filme na competição, não sei o quê. Então eles tiveram uma reação muito anímica, muito forte, do tipo, o filme é hipnotizante, eles falaram. Eles ficaram hipnotizados na curadoria. Então estou muito curioso para entender com o público como isso vai bater. O primeiro debate que teve 2 dias atrás foi muito, muito bom. Teve perguntas, as perguntas elas foram de um lugar mais metafísico também, no sentido do qual é esse estado de espírito do filme, essa melancolia do filme de decadência, teve uma pergunta assim, e também no sentido de textura, teve uma pergunta que me deixou muito feliz, que era sobre como foi o trabalho de câmera com os efeitos, porque eu sou um pouquinho traumatizado com efeitos de CGI de outros filmes, então nesse filme eu quis fazer tudo o mais prático possível, o mais na câmera. Então teve uma pergunta sobre um plano, que é um plano que eu gosto muito, da personagem da Maja e da Net, que a gente quis colocar, a gente estava numa estação de trem abandonada, e a gente quis fazer um traveling, mas a gente quis fazer o traveling com a equipe, com o Rui Poças, fotógrafo, com o Cícero Teles, maquinista, colocando a câmera num carrinho enferrujado que tinha na estação e usando o trilho da própria estação. Então é um plano muito instável. E na verdade era isso que, assim, o que eu queria era não fazer nenhum efeito, era que o efeito fosse Real, né? Prático. a filmagem, fosse o que a gente estava experimentando ali com ela. E é uma cena delirante. Então eu fiquei feliz que teve tantas perguntas de tema quanto perguntas de textura, sabe? Que são duas coisas que eu tentei trabalhar meio de forma integrada nesse filme, assim. E como que é estar aqui no Japão, né? Esse é o único filme desse ano nacional que está no festival. Então é um peso você carregar a bandeira do Brasil em outro país que não tem mais nenhum representante, né? Como que é esse sentimento para você? É claro que você já passou em diversos outros, já veio aqui com outros filmes também, né? Mas como que é agora, esse ano? A única vez que eu passei nesse festival foi o filme O Silêncio do Céu, e quem veio, eu não podia, eu estava filmando na época, quem veio representar o filme foi o Caetano Gotardo, que é diretor de Segunda Unidade, ator do Enterre Seus Mortos também, colaborador de roteiro. É, e o Caetano sempre falou coisas incríveis desse festival, estou muito feliz de ter sido convidado de novo e poder vir pela primeira vez. Acho que tem uma coisa pra gente no Brasil, né, que é isso, o Japão é do outro lado do mundo, né, 12 horas de fuso horário, é 10 da manhã lá, 10 da noite lá, 10 da manhã aqui, é um lugar, quando eu era criança, era tipo, o lugar mais longe que eu posso ir, sei lá, fora a Lua, não sei, mas... E eu tinha esse fascínio, assim, o fascínio com o cinema e a cultura japonesa é gigante, assim. Tipo, um dos meus filmes preferidos é o Getsu, Contos da Lua Vaga, que acho que chama no Brasil, do Mizoguchi. Eu tenho uma relação muito forte com o cinema japonês. E São Paulo é uma cidade que tem uma cultura japonesa muito Tem muito forte forte, também. né? Então eu também cresci um pouco imbuído por uma sensação de uma certa proximidade da comunidade imigrante japonesa de São Paulo, da cultura do cinema japonês que chega até a gente, e ao mesmo tempo uma carência de não conseguir vir aqui. Então, na verdade, mais do que uma responsabilidade, eu sinto uma alegria de ter feito essa ponte tão longa entre o cinema brasileiro e o Japão,
porque acho que é algo que poderia acontecer muito mais, assim, e o jeito que eu e o filme estamos sendo recebidos aqui é muito estimulante, assim, é um festival muito importante, muito legal, e eu acho que as pessoas têm que batalhar para exibir os filmes aqui em Tóquio, aqui no Japão e na Ásia de forma geral, Sim. porque é uma das coisas bonitas que o cinema faz, ponte, conexão, sabe? Empatia, entendimento mútuo, diálogo entre culturas. Então eu estou bem feliz de estar aqui.